Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo de hoje eu vou abordar um assunto que vocês já pediram bastante lá no Instagram. Pra quem não me segue ainda, meu Instagram é @viagemquandodá, o mesmo nome do canal, tudo junto. E aqui eu vou trazer pra vocês hoje algo que foi parte da minha vida durante quase 3 anos, né? Meu intercâmbio na Irlanda, na cidade de Dublin. E eu vou tentar ajudar vocês a decidir como escolher uma escola de intercâmbio, que esse é um dos principais assuntos. Quando você vai fazer intercâmbio, você tem que investir uma grana. E a gente sabe que não é um dinheiro pouco, né? Não é coisa barata, a gente tem que ralar um pouquinho para conseguir juntar esse dinheiro. Então é muito importante saber em que escola você vai investir o seu dinheiro. Como é que vai ser essa experiência. E você não tem como saber disso se você não tem um amigo estudando nessa escola, se você não tem alguém morando na Irlanda para te dar uma resposta real para as suas perguntas. Então aqui eu vou ajudar vocês a analisarem alguns pontos que vocês, quando receberem orçamentos, têm que verificar antes de fechar o seu contrato. Vamos lá! Primeiro de tudo, é muito importante que vocês saibam que as escolas elas se dividem basicamente em 3 níveis. O orçamento, que em inglês a gente chama de budgets, que são aquelas escolas mais baratas. As escolas de nível intermediário, né, que são escolas que estão ali na média. E as escolas que a gente chama de escolas premium, que são as mais tops. E aí o que é que diferencia uma escola de outra? De cara, você vai perceber que o valor delas é diferente. A budget é mais barata, a intermediária ela tem um preço intermediário e a premium ela é cara, né? Ela tem um valor mais elevado. Mas o que é que faz essas escolas terem essa diferença de valor? Vamos começar falando das escolas de nível budget. As escolas de nível budget, as escolas mais baratas, elas geralmente têm muita quantidade de latinos, né? Pessoas aqui da Argentina, México, Colômbia, Venezuela e de brasileiros, principalmente de brasileiros. Por quê? Atualmente o euro tá 6 e pouco. Então, como você vai comprar uma escola em euro, você vai optar pela escola que em euro seja mais barata, porque você vai precisar investir menos. Então, muita gente do Brasil e da América Latina escolhe essas escolas mais baratas. Além disso, são escolas que são semelhantes à infraestrutura, a instalações de cursinhos aqui no Brasil. É uma escola que você vai, tem uma sala de aula, as cadeiras, o professor chega, dá aula, vai embora. Talvez tenha uma cantina, alguma coisa assim para você se alimentar. Muito simples, ou talvez não tenha. Geralmente não tem uma área de estudo que seja interessante, confortável. É basicamente um lugar que o aluno sai de casa, vai assistir sua aula, depois ele volta e é isso. Os professores nessas escolas mais baratas, eles não obrigatoriamente são nativos de países que falam inglês. Pode ser que você tenha aula com um professor brasileiro que estudou inglês, se formou e dar aula de inglês. Pode ser que você tenha aula com francês e assim por diante. Essas escolas de níveis mais baratas, elas geralmente são escolas que possuem muita gente que está fazendo curso de renovação. Ou seja, já cumpriu um período do intercâmbio, renovou o visto e está lá. Essas pessoas geralmente estão lá para continuarem com o visto. Então, às vezes, são pessoas que já têm conhecimento da língua e não têm tanto entusiasmo em assistir a aula. É complicado isso porque é real. Eu já estudei em 3 escolas durante o meu intercâmbio. Eu fiz uma na escola nível premium e as outras 2 foram budget. E a diferença é gritante. A gente percebe mesmo essa vontade de aprender maior em quem acaba pagando mais. Quem paga menos geralmente está ali pelo visto mesmo, assim, é um dos principais motivos. Além disso, é uma escola que você vai ter uma dinâmica de classe muito simples. Chega, assiste a aula, pega uma folha impressa ou então um livro, faz uma conversa, responde ali e tá bom. Na escola de nível intermediário, são escolas que você já vai ter um maior mix de nacionalidade dentro de sala de aula. Então você vai ter uma necessidade um pouco maior de se comunicar em inglês. São escolas que oferecem uma infraestrutura melhor, instalações mais modernas, tem lugar para você estudar, para fazer pesquisa, e os professores eles já começam a ter uma grande quantidade de professores nativos da língua inglesa. Além disso, você também vai ter atividades extraclasses uma vez ou outra na semana, o que faz com que você, caso não tenha o que fazer depois da aula, tenha o que fazer depois da aula praticando inglês. Porque quando a gente vem para morar na Irlanda, geralmente a gente se junta com pessoas da mesma nacionalidade que a gente. E aí quando sai da aula, você vai encontrar essas pessoas e você para de praticar o inglês. Então, essas escolas, a partir do nível intermediário, já te proporcionam um maior contato com a língua, dentro e fora de sala de aula. E as escolas de nível premium, elas são escolas que tudo é muito bom. A infraestrutura delas é muito boa, são escolas modernas que apresentam um local para você utilizar computador, sala de estudo,
estudo, biblioteca, mix de nacionalidade dentro de sala de aula controlada. Por exemplo, eu estudei na International House Dublin. Não sei mais nem se essa escola ainda existe. E foi uma escola que eram controladas a quantidade de pessoas da mesma nacionalidade. Então, no máximo, eu fiquei eu e mais 2 brasileiros durante um mês dentro de sala de aula, mas eu nunca fazia dupla com esses brasileiros. Era sempre um russo, uma pessoa da República Tcheca, um francês, um italiano. E isso era muito bom, porque eu forçava o meu ouvido a ouvir pessoas de diferentes partes do mundo falando inglês. E não apenas brasileiros falando inglês, que eu já estava acostumada, né? Então, assim, meu aprendizado foi muito bom. Uma parte da aula era voltada para conversação, outra parte da aula para gramática, então eu desenvolvi bastante minha forma de falar. Todos os dias após a aula haviam atividades extra-classe em parques, em museus, em bibliotecas, uma viagem, tudo dentro ali do cronograma escolar. A parte de lanchonete era muito moderna, você não tinha necessidade de sair das instalações da escola para se alimentar fora. E era um público que, por ter pagado um pouco mais, tinha maior interesse. A galera gastou uma grana e não ia ficar ali conversando, jogando conversa fora. Então as pessoas iam de fato para estudar. E você ficava motivado a estudar, você queria bastante disso. Então, assim, o que você vai avaliar, além disso tudo, nessas 3 escolas, é importante que você veja também a localização. Quando você vai fechar uma escola, a maioria delas são no centro, alguma é muito afastada. Então, no começo, eu falaria pelo menos para o seu primeiro período do intercâmbio, você procurar escolas que fossem voltadas para o centro da cidade, que é onde vai ficar provavelmente sua acomodação e onde provavelmente você vai conseguir trabalho. Então tá, né? Falando isso tudo, diferenciando os tipos de escolas, as categorias que você vai analisar. Localização, quantidade de brasileiros em sala de aula, através do mix de nacionalidade dentro de sala de aula, metodologia de ensino, se os professores eles são nativos de países que se falam inglês, infraestrutura da escola, se tem lugar para estudar, se tem biblioteca, se tem sala de informática, como são as louças deles, se é eletrônica, se é de giz, tudo isso vai influenciar no seu aprendizado. Média de idade dentro da sala de aula também é bom, se for um diferencial para você. Localização, já falei? E as notas, gente. Não fechem com qualquer escola, não fechem de qualquer jeito. Antes de apenas confiarem na agência, vão e procurem as informações que essa agência está passando sobre aquela escola. Vocês analisando tudo isso, as chances de vocês fecharem com uma escola que está fora do que você imaginava é muito pouco. E outra coisa que eu queria deixar claro para a gente fechar esse vídeo. Se você só tem condições de pagar a escola mais em conta, né? Eu queria pagar a melhor escola, mas não tenho condição, não tem problema. Saiba apenas que você vai ter pessoas com outros brasileiros, né? A maioria vai ser brasileiro dentro de sala de aula. Muita gente vai ficar falando português, mas cabe a você fazer a sua parte, se dedicar, não falar português dentro de sala de aula e tentar puxar o seu colega do lado para falar inglês com você. Os professores, se eles não forem nativos, né, de países ingleses, eles são preparados para te dar aula em inglês. Se você quiser, você pode só falar inglês com eles também. Não é falado nada de português em sala de aula, não pelos professores, né? O método de ensino é todo em inglês. Então, acredito que vai ser muito bom. É uma experiência muito boa. Espero que depois desse vídeo vocês se sintam confortáveis para ir em busca da escola de vocês e assim fazerem uma escolha consciente, né? Não apenas pelo preço ou porque fulano indicou. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, deixa aquele comentário maroto pra gente se ver no próximo vídeo que eu vou fazer falando sobre intercâmbio. Um beijo e até a próxima. Tchau!